irmão, querida irmã, chegamos à nossa lição de número 5. Eu sou o seu irmão em Cristo, William Enoque, e quero lhe cumprimentar na paz do Senhor Jesus e agradecer por você que é inscrito aqui no canal de nossa igreja, acompanha sempre aqui os conteúdos disponíveis no nosso canal. Quero louvar a Deus neste momento também pelo nosso pastor presidente, pastor Samuel Padilha de Siqueira, agradecer por esse espaço, agradecer pela confiança, louvar a Deus por toda a equipe de mídia da nossa igreja, na pessoa do nosso irmão Rony, esse trabalho tão maravilhoso que tem levado essa mensagem a muitas pessoas. Agradecer a você que já é inscrito, que se ainda não se inscreveu, é rápido, não custa nada, se inscreva, divulgue, compartilhe este vídeo e assim nós continuaremos proclamando o Evangelho de Cristo Jesus. Somos a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, Campo de Presidente Prudente, e é sempre um prazer estar com você aqui neste espaço para juntos conversarmos sobre a nossa Escola Bíblica Dominical, que hoje estudaremos sobre uma perspectiva pentecostal de missões. O textuário: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto a Judéia e Samaria, em Jerusalém e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. A verdade prática: o Espírito Santo derramado no Pentecoste é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. Então, você que leu a nossa leitura diária, aprendeu que a atividade de Deus por meio do ministério do Espírito Santo, ela continua sendo atual. Lemos que o Espírito Santo, experimentado pelos cristãos do século I, nos traz grandíssimas e valiosas lições sobre como proceder e como é essa dispensação, o que está à nossa disposição. O poder pentecostal é indispensável para a obra de missões, nos dá ousadia. A presença do Espírito Santo na nossa vida nos capacita, nos encoraja, nos dá graça para enfrentar tantas adversidades, tantas retaliações para pregar o Evangelho. O primeiro missionário transcultural da igreja do primeiro século, vamos estudar também, Deus nunca fez e não faz acepção de pessoas para a salvação, e essa lição tem como propósito também fazer com que eu e você entendamos que ousadia e poder do Espírito na obra missionária, esses itens estão à nossa disposição e precisamos buscar. A leitura bíblica em classe, Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 8, depois versículos 14 ao versículo 18. O objetivo da aula de hoje é apresentar uma perspectiva pentecostal de missões, mas também explicar a obra missionária depois de Pentecostes e enfatizar a dependência do Espírito Santo na obra pentecostal de missões. Então, precisamos entender que, uma vez cheios do Espírito, temos maior ousadia, temos esse revestimento de poder para irmos a este mundo, para com toda a graça de Deus, através do Espírito Santo, anunciar esse Evangelho, sem abrir mão, sem deixar sem nos esquecer, irmãos, que é o Espírito Santo que também convence o homem do pecado, mas é tarefa do cristão proclamar o Evangelho, proclamar essa palavra que salva, que liberta o pecador. Então, temos muita coisa boa a aprender na aula de hoje. Eu espero que você continue sendo edificado pela palavra de Deus e que o Espírito Santo fale melhor aos nossos corações. Você confere tudo isso a partir de agora com o nosso irmão em Cristo, o pastor Diego Fonseca. A ação do Espírito Santo e a obra missionária. Eu considero, como penso que os senhores também o façam e considerem, que o Espírito Santo e missões são indissociáveis. Eles estão aclopados, atrelados, anexados. E não dá, a meu ver, modéstia à parte, compreender missões sem o Espírito Santo. De igual modo, não dá para ler a figura do Espírito Santo sem perceber o seu chamamento para as missões. Vejam que, em primeiro momento,
a função do Espírito Santo evidencia-se na obra missionária, porque ele é quem foi envolto de algumas funções, das quais ungir, inspirar, separar, enviar homens e mulheres para os 4 cantos da terra como missionários do Senhor. Veja que o Espírito Santo unge, inspira, separa e envia. É Deus quem dá, é Deus quem faz por meio do Espírito Santo. Então veja o papel fundamental que o Espírito Santo desenvolve no reino de Deus. A unção, a inspiração, a separação e o envio, naturalmente que a partir de uma sensibilidade obtida por uma liderança eclesiástica, ela é percebida, nitidamente evidenciada pela pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, de alguma forma, ao lermos os textos propostos ao longo da apresentação do tópico 3, ele, de alguma forma, conseguira ser ativo em todas as ações de evangelização descritas no livro histórico de Atos. Capítulo 6, capítulo 4, os cristãos nestes capítulos, de alguma forma, foram envolvidos com problemas sociais. Ou seja, eles não ficaram enclausurados, confinados em 4 paredes, mas eles tinham uma visão para além dos espaços que sequer existiam, convenhamos. Eles entendiam a sociedade como um todo. Isso visivelmente está explícito no capítulo 6, como no capítulo 4, quando então os cristãos, em seus turnos, eram fiéis em suas contribuições. Havia liberalidade, o que dava condições e ousadia, diz o texto, para que os apóstolos, no poder do Espírito, pudessem propagar a palavra de Deus. Agora veja, num segundo momento, que o Espírito Santo, não obstante ser nitidamente percebido com esses impactos na obra, ele capacita para a obra. E isso também é visivelmente percebido no livro histórico de Atos, como capítulo 16, onde vemos uma revelação clara de como o Espírito deseja que a ação missionária seja realizada. O Espírito Santo é o instrutor dos ministros da palavra. A ação do Espírito Santo é característica do livro de Atos, a ponto de o livro ser chamado de Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Então veja que a capacitação, irmãos, entendamos, por favor, ela é necessária humanamente falando. Nenhum de nós, este que vos fala, pastor William, a nossa presidência, a nossa superintendência, os nossos supervisores, nenhum de nós estamos invalidando a capacitação humana. Pelo contrário, ela é muito bem-vinda. Ela é uma assessora, é um papel fulcral para nós enquanto cristãos e agora missionários, de alguma forma. Tudo isso nos acrescenta, né? Subsidia, fundamenta, estrutura. É de fundamental importância que entendamos esses princípios. Não há problema em você exercer alguma formação teológica. Pelo contrário, isso vai lhe dar um suporte muito especial. Não há problema você ter a conduta e o comportamento da literatura. Pelo contrário, isso vai lhe dar um know-how muito essencial. Agora, veja que a capacitação plena, a graça, ela não pode ser dada por homens. Você pode encontrar a maior habilidade humana, atingir níveis extraordinários de capacitações humanas, formações, títulos, né? Mas a capacitação plena, evidentemente, ela vem do Espírito de Deus. Lembrem-se de um texto que já foi citado aqui,
né? Um sujeito planta, outro rega, mas o crescimento efetivo quem dá é o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. Eu fecho o raciocínio destacando que Deus age por meio do Espírito Santo. A igreja que dá espaço para a atuação dele será um celeiro de evangelismo com eficácia e direção divina. Nós cremos que o Espírito Santo conduz a nossa igreja, conduz os nossos pastores, conduz a liderança estabelecida em nossas convenções. Nós cremos. Nós cremos que o Espírito Santo é quem dirige, é quem orienta, é quem dá subsídios, quem dá discernimento, quem dá orientação e visão para que determinados trabalhos sejam feitos. Com isso, a igreja se desenvolve, a igreja cresce e o nome do Senhor é glorificado. Por quê? Porque existe permissividade para a ação do Espírito Santo. Portanto, eu encerro a minha contribuição destacando a vocês: permita que o Espírito Santo gere a sua vida. Desculpe pela forma como me expressarei, mas penso que serei entendido por vocês, perca o controle da sua própria vida e permita que o Espírito Santo a controle. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Deixe que o Espírito Santo conduza os seus passos. Eu não estou falando de alienação. Por favor, sejamos razoáveis. Eu estou falando de alguém que está seguro de que quem lhe conduz tem absoluto controle em suas mãos. Que o Espírito Santo de Deus seja o nosso guia, o nosso orientador, nosso intercessor, e que o nome do Senhor em nós seja glorificado. Vamos lá ao nosso segundo tópico, a obra missionária depois do Pentecostes. Não é difícil de entender que no Pentecostes nós testemunhamos, a partir do relato das Escrituras, um grande mover de Deus, algo transformador. E a causa da obra missionária da primeira igreja, a descida do Espírito Santo lá no dia de Pentecostes, é esse acontecimento que de fato impulsionou e que impulsiona essa obra de missões na primeira igreja. Jesus disse aos discípulos que, uma vez capacitados pelo poder do Espírito Santo, eles seriam suas testemunhas até os confins da terra. E por isso, o período em que a igreja cristã viveu o seu maior crescimento foi o do primeiro século de nossa era, porque ali começou o poderoso movimento de missões. E nesse sentido, os 8 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos explicam a razão desse crescimento. Antes de sair para alcançar as nações com o Evangelho, os discípulos deveriam estar revestidos de poder, e isso cumpriu fielmente em Atos, no capítulo 2. Houve então essa expansão missionária da primeira igreja, porque depois deles terem sido cheios do Espírito Santo, os discípulos agora, com ousadia, com graça, eles puderam compartilhar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo com outras pessoas além das fronteiras da Palestina. Em Atos, nós vemos o relato de forma detalhada, de forma precisa e muito motivadora, que o avanço missionário da igreja do primeiro século, ele foi transformador, ele realmente nos traz muito entusiasmo. Mesmo que o livro de Atos destaque a atuação do apóstolo Paulo, considerado o maior missionário da igreja primitiva, pelo fato de ter estabelecido as igrejas nas 4 províncias romanas, Paulo estabeleceu igrejas na Galácia, Macedônia, na Acaia, Ásia, mas também existem os registros dos trabalhos importantes de outros homens, de outras mulheres que Deus levantou para esta grande missão, tais como o exemplo de Barnabé, de Pedro, de Silas, Filipe, o próprio João Marcos, o trabalho desenvolvido por Apolo, por Áquila e Priscila. E estes homens e mulheres foram usados por Deus de uma forma muito especial. E é nesse aspecto que podemos afirmar que o diácono evangelista Filipe foi o primeiro missionário transcultural, porque ele foi enviado
a pregar para um africano. Então a Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que, cheias do Espírito Santo, deixaram as suas famílias, o seu convívio, atravessaram as fronteiras para levar a mensagem que salva, a mensagem que alcança todas as pessoas. E essa é uma percepção real, nítida, de que esse evangelho que não é seletivo, esse evangelho que não faz acepção, porque Deus nunca fez. Deus não faz acepção de nenhuma pessoa, de nenhum povo, de nenhuma tribo, de nenhuma nação. Pedro, um missionário cheio do Espírito Santo, reconheceu que todos os seres humanos são alvos do amor de Deus. Todo coração sem Cristo é um campo missionário. Ouvimos isso há muito tempo. De perseguidor dos cristãos, Paulo se tornou o apóstolo dos gentios. O apóstolo João relata que Deus se interessa pela salvação de todos os homens. E com esse entendimento a respeito da natureza limitada do plano de salvação de Deus para os homens, e impulsionada pela ação do Espírito Santo, a missão da igreja atual, ela continua sendo essa missão de levar o evangelho, de anunciar esta palavra, de proclamar a Cristo. Ela tem esse caráter urgente de proclamar a mensagem de Cristo. Podemos ver isso no ministério de Pedro, com o centurião Cornélio, o trabalho de Filipe, a igreja missionária em Antioquia, bem como em Roma e em outras regiões longínquas com o ministério apostólico de Paulo, que a evidência da presença do Espírito Santo na vida desses homens e mulheres de Deus fizeram com que eles experimentassem desse impulsionamento, desse revestimento específico para uma obra específica de missão, de anunciar a palavra. Então, sim, é o Espírito Santo que impulsiona a igreja para fazer missões de modo a buscar os povos não alcançados, com amor, com graça, com ousadia, e que desfruta dessa comunhão com o Espírito Santo, que nos faz, então, pessoas que, mesmo limitados, incapazes quais somos, mas a partir da ação do Espírito Santo, Ele nos leva, Ele nos encoraja e vamos aos campos anunciar a mensagem de Cristo, que transforma o mais vil pecador. Irmãos queridos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Muitíssimo obrigado, pastor William. Prazer enorme estar aqui com vocês outra vez, a fim de apresentar diálogos da quinta lição, que fala com especificidade, como já dito, uma perspectiva pentecostal de missões que, a propósito, tematiza o primeiro argumento da aula de hoje. Bem, como notado também na introdução, é do movimento pentecostal, agora uma das suas marcas, a paixão pelas almas, o amor pelas missões. No tópico inicial, notemos que o autor se preocupa em dialogar tanto quanto assuntos de cunho genérico, isto é, abarcados na expressão evangélicos, quanto assuntos que são mais específicos, relacionados à nossa vivência, à nossa coletividade, à irmandade, ao movimento visto no pentecostalismo. Bem, grosso modo, quando nosso assunto em princípio visa falar sobre os evangélicos, notemos que existem pontos de convergência nessa questão. Isto é sabido por parte dos senhores que nós temos algumas distinções de cunho teológico. É óbvio que este que vos fala não irá apresentá-las por duas razões. Primeiro, porque isto não é necessário na aula de hoje. E segundo, que esses assuntos, quando contextualizados, precisam ser apresentados com cuidado, a fim de que não se deprecie a imagem e, se uma vez feita, gere aspectos desrespeitosos, e também não se apresente um argumento dogmático, como se aquilo do qual pertenço e creio fosse
absolutamente o argumento detentor da razão. Mas é sabido, como disse, que em alguns pontos existe convergência, isto é, tanto aquela quanto esta tradição entendem pontos como pontos não transitórios, que não podem transitar, mudar, pontos invariáveis, melhor dizendo. A essa altura, o autor entende que o compromisso com Jesus a partir do novo nascimento, a autoridade bíblica e o apelo de se anunciar Cristo aos outros são alguns destes pontos convergentes, uma vez que as tradições entendidas como evangélicas convergem nesse sentido. Agora, o autor faz questão de também destacar pontos importantes que foram explicitados na Reforma Protestante. Vocês se lembram do século XVI, a figura de Lutero, especialmente em 1517, em 31 de outubro, ele afixa na entrada do castelo de Wittenberg 95 teses que levam em questão, em reflexão, a conduta da Igreja Romana de então. E lá, alguns assuntos tomam vulto e notoriedade, como, por exemplo, a sola scriptura, a autoridade das Escrituras, sola fide, a salvação por meio da fé e o sacerdócio universal dos crentes. Estes também são assuntos que, grosso modo, subsidiam, sustentam, dão sustentabilidade para todas as tradições existentes nesse campo dos evangélicos, por assim dizer. Agora, num segundo momento, permita-me destacar aquilo que está apresentado na nossa lição. Veja que o autor inclui-se na proposta e se utiliza do subtítulo Somos Pentecostais. Ora, os senhores que nos acompanham, que frequentam, que participam ativa ou, para alguns, por alguma razão específica, passivamente da escola bíblica dominical, são sabedores que tecnicamente é imprescindível que se entenda o que é ser pentecostal, né? É óbvio que a raiz dessa expressão, ela tem fundamentação bíblica e ela está atribuída com especificidade a um evento que tomara notoriedade no capítulo 2 do livro de Atos, quando da instauração da igreja. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam os irmãos reunidos no lugar, veio do céu um vento como um som, veemente impetuoso, veio do céu um som como de um vento, veemente impetuoso, que enchera toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. Bem, a forma como o pentecostal entende o Pentecostes é uma manifestação evidente, uma fluidez transcendental, né? Uma efusão do Espírito Santo. Então, no movimento pentecostal, assim, nas entrelinhas, evidenciar as ações do Espírito Santo é fundamental. Quando vocês que nos assistem ouvirem qualquer depoimento sobre o movimento pentecostal, logo entendem que, dentre outras, obviamente, definições, uma delas que sobressai é a compreensão pneumatológica, a compreensão de que o Espírito Santo conduz a igreja. Dentro desse viés, é logo também percebido que essa experiência pentecostal, segundo alguns autores, ela perpassa a história da igreja. Ou seja, ela não se limita ao registro de Atos 2, mas ela vai, ao longo da trajetória, atingir a contemporaneidade.
O maior movimento pentecostal do Brasil é as Assembleias de Deus. E nós percebemos que do Oiapoque ao Chuí, a igreja, por meio dessa metodologia, crescera assustadoramente. Nós temos números incontáveis de cristãos pentecostais no nosso país que foram atingidos por essa chama evangélica, por esse fervor espiritual, pela pregação ocorrida sobre a intermediação ou sob o intermédio do Espírito Santo. Bem, agora num terceiro momento, parte disso é revisto, porque o título é Contribuições Pentecostais às Missões. Bem, como dito, hoje os evangélicos pentecostais atingiram e entenderam que as missões são preponderantes e necessárias no processo da pregação do Evangelho. Essa igreja só tomara tal vulto porque ela entendeu uma manifestação pregada pelos pais da igreja dentro de uma proposta quadrilátera. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo e Jesus Cristo breve voltará. Esses pilares perpassaram os mais de 100 anos das Assembleias de Deus no Brasil e de outros movimentos clássicos surgidos no início do século XX em nosso país. Claro que todos esses movimentos são frutos de obras norte-americanas, europeias, do século XIX e XVIII, respectivamente, mas trazem consigo a ação que o Espírito Santo desenvolve dentro da igreja, o chamado que o Espírito Santo dá para a igreja e o entendimento que essa igreja tem a partir desse chamamento, indo avalados aos locais suburbanos, distantes, adjacentes, estabelecendo igrejas, acolhendo civis, acolhendo pessoas distantes, transformando homens que eram perdidos, promíscuos, totalmente levados por atitudes pecaminosas diversas em cidadãos de bem. Esse papel é um papel extremamente social que toda política pública deveria, então, agradecer o desenvolvimento notório estabelecido pelas igrejas, de modo geral, mas nessa altura em especial, o movimento pentecostal, que acolhe, que dá cobertura, acompanhamento, subsídio, suporte, planta e rega e permite que Deus dê o crescimento. Glória a Deus, chegamos ao final da nossa lição. E estudamos uma das mais importantes contribuições dos pentecostais para as missões modernas, o poder do Espírito Santo na vida da igreja. Uma igreja comprometida com missões é uma igreja que desfruta de crescimento real e não inchaço apenas do seu quadro de membros, mas uma igreja que respira missões, é uma igreja que desfruta desse amor e ela também compartilha desse amor a partir das suas ações. Vimos que assim ocorreu no ministério terreno de Jesus, bem como o ministério terreno da igreja primitiva. E tudo isso nos mostra que é indispensável para qualquer projeto missionário que toda obra comece e termine sob o poder e sob a direção do Espírito Santo. É essa presença santa que garante o sucesso, que garante a eficácia, que garante o alcance ainda maior da obra missionária em pleno século XXI, onde todas as coisas caminham para um devaneio, para algo terrível. Há uma perseguição religiosa, sim, existe. Há uma retaliação para os pregadores, a palavra sim, isso existe, mas há também para nós a garantia de que o Espírito Santo nos capacita e nos fortalece e que o Espírito Santo continue te dando esse discernimento, esse desejo ardente de pregar a poderosa mensagem da palavra de Deus. Oremos neste momento. Senhor, nós te agradecemos por este espaço
de anunciar a Tua palavra. Ó Deus, de reconhecer que Tu, através do Teu Espírito Santo, o Senhor Jesus, tem disponibilizado a cada um de nós, ó Deus, através da Sua palavra, conhecimento, a capacitação através do Seu Espírito, para que possamos entender que é urgente. O dia é hoje de anunciar a Tua palavra, de levar o Teu Evangelho aos perdidos, aos que estão cativos, aos que estão afastados, aos que estão desenganados, aqueles que já perderam as esperanças, mas que possamos, Senhor, com a graça do Teu Espírito, anunciar o Teu Evangelho enquanto há tempo. Nós te agradecemos por este espaço mais uma vez. Louvamos a Ti pela vida de cada irmão, de cada irmã, que possamos, Senhor, viver na dependência do Teu Espírito e lhe pedimos, capacita-nos, nos oriente, nos fortaleça, nos dê graça e que possamos continuar sendo testemunhas nesse tempo do fim, anunciando o Teu Evangelho. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus Cristo.